Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre a arte bizantina, que compreende ali no início do século V, a partir da divisão do Império Romano, né? E o foco então vai ser o Império do Oriente, com a capital de Roma se tornando a região Bizâncio, e aí por isso o nome bizantino, né? Deriva desse local, que depois se tornou Constantinopla. E aí eu acho que todo mundo já compreendeu do que eu tô falando, né? Do contexto histórico que eu tô querendo chegar. Esse império, ele foi prosperando até ali por bastante tempo, né? Mas ele acabou ali no final do século XV com a invasão dos otomanos, né? Mas a partir dessa prosperação, a partir do século V, ele começa a crescer e começam a pensar e a discutir como serão as criações arquitetônicas, das pinturas e das esculturas, principalmente, né? Porque com a divulgação do cristianismo, né, com esse objetivo em crescer o cristianismo, eles começam a querer se desvincular das características artísticas que as religiões pagãs se apropriaram, né? Então, eles começam a pensar que os serviços religiosos que eles querem oferecer deveriam ser diferentes do que, por exemplo, os gregos faziam, né? Os templos religiosos, eles começam a pensar agora em basílicas, que têm essa intenção de ser um espaço para serviços e eventos religiosos, né? Mas com uma estrutura diferente para que ninguém consiga relacionar com as religiões pagãs, né? Então essas basílicas, elas eram feitas principalmente por uma nave, né? Que quer dizer, esse nome significa navio. É uma nave que é um espaço principal em que as pessoas ficavam dispostas em direção a um altar-mor, que era o local, né, onde eles assistiam às pregações, e nas laterais, com divisões de colunas, né, você tinha umas colunas para dividir essas laterais, eram as alas, que também queriam dizer asas, né. Era basicamente assim a estrutura arquitetônica que eles começaram a desenvolver. Era bem simples, né? Porque eles estavam começando a se reestruturar, a repensar, né, como eles criariam esses espaços. Então os tetos eram de madeira e as estruturas eram, a princípio, no início, assim, bem simples. Também começaram a discutir se eles usariam imagens, esculturas religiosas. Só que isso também aproximariam eles das representações religiosas pagãs. Então, um importante papa chamado Gregório Magno contou o que foi um argumento fundamental para eles iniciarem uma pesquisa artística de pinturas e esculturas também, que foi o seguinte: a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler. Quer dizer, ele convenceu as autoridades de que ele podia oferecer algumas pinturas, né, alguns desenhos, algumas esculturas que tivessem relação com as narrativas bíblicas, e assim facilitaria na divulgação das ideias cristãs, né? Porque, entendendo que naquela época nem todo mundo sabia ler, era importante que a imagem tivesse esse papel de ensinar o cristianismo para as pessoas. Mas é claro que a religião, ela até se convenceu disso, né? Mas ela fez algumas ressalvas, principalmente de que as figuras, elas deveriam ser simples e objetivas. A gente usa as figuras apenas para contar essas narrativas. Não vamos colocar detalhes que façam as pessoas desviarem a atenção, né? Então, eles começaram a fazer algumas figuras, sim, algumas esculturas, para contar essas histórias
de forma bem simples, bem clara, bem objetiva, né? E aí nós temos, por exemplo, o mosaico, o Milagre dos Pães e dos Peixes, que mostra uma criação com pedras brilhantes, né, e vidros, bem solene, que parece uma cerimônia com o movimento dos braços de Cristo. E ainda há uma tentativa de profundidade, né? Traz um olhar de Cristo para o espectador. E ainda assim, mesmo eles tentando se desvincular, a gente sabe que toda a imaginação ela vem de uma imagem, então ela vem de uma referência. A gente percebe que ainda tem uma influência grega daí, porque as vestimentas demonstram um movimento do corpo, ela não esconde esse movimento. Então, mesmo a partir desses traços, a gente consegue perceber que isso é uma referência muito, muito presente, né? Que era o desenho do corpo mesmo por baixo da manta. As articulações, elas são visíveis ainda, né? Mas ainda o objetivo da clareza da mensagem é o ponto principal. Por muito tempo isso continuou sendo criado, né? Eles não tinham essa preocupação em fazer uma arte nova, uma arte original, como conhecemos sendo original, né? Porque na verdade é óbvio que cópias idênticas não vão existir, mas eles também tentavam buscar não ter referências, apesar de ser visível um pouco dessas referências, talvez inconsciente, não sei. E é contraditório essa questão de originalidade, né? Porque a gente pensa assim, eles não queriam buscar referências antigas para não confundir com as religiões pagãs, né? Mas inconscientemente eles tinham essas referências. E ao mesmo tempo eles replicavam aquilo que eles estavam desenvolvendo artisticamente. Isso é possível, né? Também mais um exemplo artístico para a gente analisar, essa cópia de São Mateus, que traz impressões de quem criou. Ou seja, ele ressignifica, né? Um faz de um jeito e o outro uma outra pessoa provavelmente fez a outra pintura e ela trouxe esses significados próprios da sua própria visão, né? Então a gente percebe que apesar da gente tentar ter referências, apesar da gente tentar copiar alguma coisa, a gente acaba colocando um pouco do nosso ponto de vista, a gente acaba colocando um pouco das nossas impressões. Então a gente acabava vendo nessas imagens o que esses artistas estavam tentando passar através dessas mensagens, né? Na segunda imagem, a gente percebe que tem um pouco de desproporcionalidade na anatomia do corpo, né? O olhar é bem esbugalhado, a mão parece ter um foco muito maior na segunda imagem. Parece que a mão está até um pouco mais levantada do que na segunda, que ele já está tocando o papel. Então parece que houve uma intenção em trazer alguma mensagem um pouco mais diferente. Não sei quais interpretações vocês podem ter se vocês analisarem uma imagem separada da outra, mas provavelmente o foco do olhar de vocês vai mudar com a primeira imagem para a segunda. Porque os traços, eles levantam essa mensagem também, né? Ele guia os nossos olhos do que essa imagem está nos transmitindo. Então, é óbvio que há uma relação totalmente diferente. Apesar de ter uma história geral por trás dessas imagens, né? Que unia e objetivava essas criações, a gente percebe que ainda assim não dá para você ser completamente neutro, né? Não dá para você ser igual ao outro. Você acaba colocando uma criação bem dentro da sua perspectiva. Então, nesse contexto, o que Gombrich nos conta também é muito interessante porque os egípcios parece que eles desenham principalmente o que sabiam que existia. Os gregos desenhavam o que viam. E na Idade Média parece que os artistas desenhavam o que eles sentiam, né? Porque
eles estavam ali impregnando de uma certa forma o que eles entendiam da mensagem bíblica cristã e do que eles queriam passar para as outras pessoas. A preocupação deles, de fato, não era fazer uma arte realista, né? Como a gente depois, mais para frente, vai começar a perceber entre muitos artistas. Eles estavam realmente preocupados em transmitir a mensagem. Se estava transmitindo a mensagem, estava tudo ok. Como a gente pode ver na imagem Cristo lavando os pés dos apóstolos, né, dá para perceber um olhar humilde que ele tenta passar e ele tenta focar nessa imagem, né? Por mais que a gente tente também perceber que há uma tentativa em compor um cenário, o principal dessa cena é o meio dela, onde está Cristo, num aspecto bem simples, né? E as pessoas todas estão com o olhar voltado para esse centro. Então o foco realmente é o meio dessa cena. É claro que não existiam só criações religiosas, né? Mas é um fato de que as construções religiosas elas eram muito maiores do que qualquer decoração privada. Então é isso que a gente mais vai ver nesse período. As construções, a construção dos mosteiros também eram grandes eventos, porque imagina só, era o que talvez fosse as únicas construções de pedra naquelas redondezas, né? E eram pedras que tinham que vir de longe, eram construções monumentais e que levavam muito tempo, levavam muito estudo. Então, eles recebiam essas pedras, construíam esses mosteiros, né? Que tinham campanários enormes, que depois eram vistos até como ponto de referência, de tão enorme que eles eram, tão evidentes. E daí a gente consegue perceber um pouco dessa transição também das ideias artísticas românicas para as góticas. E aí eu vou começar a falar o que agora muitos estudiosos consideram como essa transição para o gótico, que também pode ser conhecido como Idade das Trevas, né? Muita gente usa para também chamar de Idade Média, que é um nome, Idade das Trevas, né? Bem preconceituoso, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião, que foi trazido pelo período do Renascimento, por eles considerarem que era um período em que não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento científico na Idade Média, né? Então eles deram esse nome, mas que através desses vídeos eu acho que vocês vão perceber que eles tinham estudo bastante, inclusive foi através dos estudos da arte gótica que eles chegaram no ponto de partida para a arte do Renascimento. Então a gente vai ver que o que muita gente diz que não tinha produção artística, eu acredito, né, que seja pelo investimento artístico. É claro que o investimento nesse período era muito mais voltado para a religião, eram feitos dentro desses mosteiros, né, essas produções artísticas, e voltado para os objetivos religiosos. Coisa que depois isso vai mudando, a gente vai começando a conhecer quem são os artistas, quem são essas pessoas que produziram essas peças. Então a arte vai tomando um outro rumo, porém a gente sabe que na Idade Média tiveram muitas produções artísticas e a gente vai continuar assistindo para ver mais sobre elas, né?